E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras? Opa, sempre pronto. Que massa. Então, bora lá. Hoje a gente vai desbravar In His Face, do Bob Sword. Que legal, um livro cheio de reflexões profundas sobre a nossa caminhada com Deus. Isso aí. E já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e compartilha esse episódio com a galera. Ajuda demais a espalhar a mensagem. É isso aí, pessoal, contamos com vocês. E se você curte esse tipo de conteúdo, manda pra gente nos comentários quais livros você gostaria de ver por aqui. Adoramos as sugestões de vocês. Mas, vamos ao que interessa. In His Face é um chamado para uma intimidade radical com Deus, sabe? Especialmente quando a vida dá aqueles trancos, sabe? Tipo, bem naqueles momentos difíceis. É que o Bob Sorge escreveu esse livro num período bem complicado para ele. Ele perdeu a voz por causa de um problema nas cordas vocais, imagina só. Caramba, que situação. Pois é. Hum. E para um pastor, líder de louvor, palestrante. A dificuldade que isso representa, né? Nossa, sem dúvida. E é nesse contexto que ele se volta para a história de Jó, buscando entender como a gente lida com dor e se mantém firme na fé quando tudo parece desabar. É fascinante como ele usa a história de Jó, não para justificar o sofrimento, mas para mostrar pra gente que nem sempre a dor é tipo um castigo, sabe? Às vezes ela é o próprio Deus nos moldando, nos refinando, nos preparando para algo maior. E sabe o que eu achei mais interessante? Ele não foge das perguntas difíceis. Verdade. Tipo, ele chega a encorajar a gente a questionar Deus, sabe? Levar nossas dúvidas, angústias, tudo para ele. Como se fosse um convite, né? É tipo, tá lá no Salmo 27.4. Exatamente. É. Ele quebra essa ideia de que a fé exige uma aceitação cega, passiva. Questionar, buscar entender, tudo isso faz parte da jornada. Com certeza. E é nesse processo, muitas vezes turbulento, que ele apresenta aqueles 3 pilares para a gente se manter firme, lembra? Paixão, pureza e perseverança. Nossa, esses pilares mexeram comigo, viu? É bom. É. A paixão como um desejo ardente por Deus, que vai muito além daquela religiosidade de fachada, sabe? Superficial. É uma busca genuína. E a pureza, se comprometeu com a integridade, mesmo quando a gente se sente abandonado por Deus. Aliás, ele conta uma história bem pessoal sobre isso, né? Sério? Nesse período difícil, sem poder exercer o ministério, ele conta que foi tentado com pornografia e álcool, imagina. É de arrepiar. Mostra a intensidade da luta que ele estava enfrentando. Com certeza. E aí que entra a perseverança, o terceiro pilar, né? Não desistir, mesmo quando Deus parece distante. Ele usa uma analogia que eu achei genial, a da espera pelo jantar, sabe? A gente sabe que a bênção nos pertence, mas existe um tempo certo para receber. A espera faz parte. A gente precisa ter paciência e confiar no tempo de Deus. Exato. E falando em confiar, o Sword mergulha de cabeça na questão de ouvir a Deus, né? Algo que ele considera, tipo, essencial na vida cristã. É a base de tudo, né? E sabe o que mais me chamou a atenção? Ele usa os discípulos de Jesus como exemplo. Eles que testemunharam milagres conviveram com Jesus. E mesmo assim? Mesmo assim, tinham dificuldade em ouvir a voz de Deus. É reconfortante, de certa forma, né? Ué, Mostra que a dificuldade em ouvir Deus não é um sinal de falta de fé. É um processo, É. uma busca constante. E como o Sword coloca, a gente vive num mundo lotado de distrações que acabam atrapalhando essa conexão com Deus. verdade. Ele critica a televisão, as influências mundanas. E aí eu te pergunto, e você? Quais são as suas distrações? O que te impede de realmente ouvir a Deus no dia a dia? É aquela história, né? Redes sociais, notícias, a correria, tudo isso pode acabar abafando a voz de Deus. E o Sorge não para por aí. Ele também desafia a gente a repensar nossa visão sobre Jesus. Interessante. A gente costuma focar na compaixão, no amor incondicional. Mas ele destaca um lado menos explorado. A versão de Jesus, a autopromoção, é o sucesso terreno. É um ponto que nos leva a uma reflexão profunda. Ele cita vários exemplos, como Jesus optando por não capitalizar o milagre da multiplicação dos pães para ganhar seguidores. Ou ele chorando durante a entrada triunfal em Jerusalém, mostrando que não estava se deixando levar pela euforia do momento. E tem ainda a questão de que Jesus nunca tocou em dinheiro delegando isso a Judas. Uau, é realmente desafiador pensar em como a gente muitas vezes busca validação, sucesso, reconhecimento, enquanto Jesus demonstrava total desapego a tudo isso. E será que estamos realmente buscando a vontade de Deus ou estamos mais preocupados com os holofotes? É uma pergunta que a gente precisa fazer com frequência, né? Com certeza. E essa busca por ouvir a Deus, esse desejo de estar in his face, como o Sorge coloca, exige uma mudança de postura ou entrega total. E ele nos convida a abraçar as emoções, deixar de lado essa ideia de que a
fé precisa ser fria e racional. Ele vai na contramão dessa visão, né? Total. Ele é categórico ao afirmar que Deus nos deu emoções para a gente experimentar o seu amor e retribuir esse amor. A verdadeira espiritualidade não é vazia de sentimentos. Ela é vibrante, intensa, apaixonada. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa imersão em His Face? Na última parte, a gente viu como Bob Sorge nos desafia, né? A buscar intimidade com Deus, a questionar, abraçar as emoções, repensar nossa visão sobre Jesus e sobre nós mesmos. É, muita coisa, né? Pois é. E agora, preparem-se, é uma viagem ainda mais profunda. Ele vai nos levar a contemplar a beleza de Deus. Beleza de Deus. É assim? É isso mesmo. Ele argumenta que a gente precisa reconhecer e se maravilhar com a beleza de Deus. E ele destaca 3 aspectos, sabe, principais. A beleza do seu poder, a beleza da sua soberania e a beleza da sua santidade. Me explica melhor isso, porque, tipo, nunca tinha parado pra pensar na beleza de Deus dessa forma. Entendi. Então, começando pelo poder. A gente sabe que Deus é onipotente, né? O todo-poderoso. Aquele que criou o universo. É. Uma simples palavra. Sim. Mas o Sorge vai além. Diz que a maior demonstração do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. A vitória sobre a morte. É a verdade. A ressurreição é a prova definitiva do poder de Deus sobre todas as coisas. Exatamente. É através da ressurreição a gente tem acesso à presença de Deus. Um acesso que antes era impossível. Por causa do pecado. Isso. Lembra no Antigo Testamento? As pessoas não podiam se aproximar de Deus diretamente. Aham, precisava de um intermédio. Um sacerdote, um sacrifício. Sim, que contraste, né, com a liberdade que a gente tem hoje. Podemos nos aproximar de Deus sem medo, graças a Jesus. Sem dúvida. E o Sorge ainda dá um alerta, sabe? Ele diz que quando Jesus voltar, aqueles que não crerem nele vão ser destruídos. Nossa. Pela glória da sua presença. Imaginem só. A glória de Deus se manifestando de forma tão intensa, tão poderosa, que se torna insuportável para quem o rejeitou. É uma imagem forte. Realmente nos faz pensar na seriedade da nossa fé. E a beleza da soberania de Deus. Como ela se manifesta. O Sorge é bem direto. Deus faz o que quer, quando quer, sem pedir permissão a ninguém. E ele até brinca, dizendo que já se ofereceu várias vezes como consultor para Deus. Tipo para dar palpite. Principalmente para dar palpite sobre a própria vida. Acho que todo mundo já quis dar uns pitacos pra Deus em algum momento, né? Mas no fundo a gente sabe, os planos dele são perfeitos, mesmo que a gente não entenda tudo na hora. E é essa a beleza da soberania. Confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem sair do nosso controle. Ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, que sofria com um espinho na carne, que o próprio Paulo descreveu como um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Lembra dessa passagem? Paulo implorou para Deus tirar aquele espinho, mas Deus permitiu que ele continuasse. Exatamente. E o Sorge nos convida a contemplar a beleza da soberania, mesmo quando a gente não entende os caminhos de Deus. Ele garante. Mesmo nas dificuldades, a graça de Deus é suficiente. É como se Deus dissesse, confia em mim, eu sei o que estou fazendo. E a beleza da santidade, como ele descreve. Para ilustrar a santidade de Deus, ele usa a imagem dos serafins, aqueles seres angelicais que estão na presença de Deus e que clamam sem parar. Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que cena! Imaginem só estar diante da santidade de Deus. E o mais impressionante é que, mesmo sendo perfeitos, os serafins temem a Deus. Reconhecem sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade absoluta. De arrepiar. E como o Sorge define a santidade de Deus? Ele disse que a santidade de Deus é engloba a sua completude, a sua pureza e a sua singularidade. Ou seja, Deus é completo em si mesmo, absolutamente puro e único na sua essência. E pensar que esse Deus tão poderoso, soberano e santo nos convida para um relacionamento face a face com ele. É inacreditável. E o Sorge descreve essa experiência como estar no nível dos olhos com Deus. Não mais prostrados de medo, mas erguidos em intimidade. É como se Deus dissesse, cheguei mais perto, quero me revelar a vocês. Mas como a gente pode alcançar essa intimidade? O Sorge incentiva a gente a buscar o batismo no Espírito Santo, sabe? Que reacende a paixão por Jesus e nos impulsiona para um novo nível de adoração. O Espírito Santo é a chave para experimentarmos a plenitude da adoração, né? Ele nos capacita a expressar nossas emoções de forma, autêntica, fervorosa. Exato. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em His Face. Nas partes anteriores, a gente explorou a importância de buscar intimidade com Deus, de abraçar as emoções, de contemplar a beleza divina e de redescobrir a oração como um estilo de vida. E agora? O que mais o Sorge tem para nos mostrar? Agora, na reta final, ele nos leva para uma reflexão profunda sobre a nossa identidade em Cristo. Olha só. E já começa questionando aquela ênfase que a gente dá no amor próprio hoje em dia. Interessante. Ele não está dizendo que a gente deve se odiar ou se depreciar, mas que
Essa busca, sabe, incessante por construir uma autoimagem, às vezes até inflada, pode acabar nos desviando do que realmente importa, a nossa identidade em Cristo. Então, tipo, em vez de ficarmos focados em construir uma imagem perfeita de nós mesmos, a gente devia buscar a identidade que já temos em Cristo. É isso aí. Ele nos convida a adotar a visão de Deus sobre nós. Ele nos vê como novas criaturas lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Mas sendo bem sincera, às vezes eu me sinto tão distante dessa imagem, sabe? De nova criatura, meus erros, minhas falhas. Parece que nada mudou. É normal se sentir assim. A gente ainda vive nesse corpo, né? Imperfeito. Sujeito a tentações e tudo mais. O Sorge, ele nos lembra da nossa natureza pecaminosa. Ele cita Gênesis 6.5, Salmo 14, Jeremias 17, vários textos. Nossa, ele não alivia, né? Vai fundo. Mas qual o objetivo dele ao nos confrontar com essa realidade? Ele não faz isso para nos condenar. É justamente o oposto. Ele quer nos mostrar o tamanho da graça de Deus, que nos transformou, que nos deu uma nova vida. Ele usa a analogia do vaso de barro para ilustrar essa verdade. Eu adoro as analogias dele. Me explica essa do vaso de barro. Imagina que somos como vasos de barro que em si mesmos não têm, tipo, nenhum valor especial. Mas Deus, na sua infinita graça, colocou um tesouro dentro da gente. Cristo! E é nesse tesouro que a gente deve se concentrar, não na gente mesmo. Então, ao invés de tentar ser o vaso mais bonito, mais perfeito, a gente deve se concentrar em refletir o tesouro que está dentro. Que mudança de perspectiva, né? É isso aí. Ele nos convida a nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a grandeza dele, e a permitir que ele nos molde, nos transforme a sua imagem. E nesse processo de transformação, ele critica dois extremos, sabe? Que a gente precisa evitar: a arrogância e o desânimo. Com a arrogância eu entendo, mas como o desânimo pode ser um problema? A arrogância, ela nos cega, nos faz superestimar nossas capacidades, sabe? E subestimar a graça de Deus. Já o desânimo, ele nos paralisa, nos faz duvidar do amor e do poder de Deus na nossa vida. Então a gente precisa encontrar um meio termo, né? Nem arrogantes, achando que a gente pode tudo sozinho, nem desanimados, achando que Deus não pode nos usar. Exatamente. Ele nos encoraja a nos firmarmos nas promessas de Deus. A gente precisa crer que ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. É verdade. Em Cristo, a gente é mais que vencedor. A gente pode superar qualquer obstáculo, alcançar qualquer objetivo que Deus colocar no nosso coração. Na prática, como a gente vive essa identidade de vencedores em Cristo? Ele nos desafia a vivermos vidas que reflitam a glória de Deus, não a nossa própria glória. A usar nossos dons e talentos para servir aos outros, não para buscar reconhecimento ou aplauso, a sermos espelhos que refletem a luz de Cristo, iluminando o mundo com seu amor e a sua verdade. Como se a gente fosse um canal, sabe? Deixando a luz de Cristo brilhar através da gente. Isso mesmo, e ele garante. Quando a gente se esvazia do ego, permite que Cristo viva em nós, nossa vida se torna um testemunho poderoso do Evangelho, do poder transformador de Deus. E para nos ajudar nessa jornada de transformação, ele apresenta 3 estágios, inspirados na primeira carta de João. 3 estágios de crescimento espiritual. É isso aí. Ele começa falando da infância espiritual, que seria o primeiro estágio, né, na vida cristã. Ele descreve as características dessa fase. A alegria do perdão dos pecados, o reconhecimento de Deus como Pai, a confiança na sua proteção. Seria como os primeiros passos na fé. Isso, ainda tateando, engatinhando. Aprendendo a andar. Ele diz que nesse estágio os cristãos ainda estão aprendendo, né, os fundamentos da fé, como um bebê. Mas ele também enfatiza a importância dessa fase, porque é nela que a gente recebe o perdão, se torna filho de Deus. É como se a gente estivesse nascendo de novo para uma nova vida. Que legal. E qual é o próximo estágio? O segundo estágio é a adolescência, ou idade adulta espiritual. Ele descreve os cristãos nessa fase como jovens que já venceram o maligno tão forte na fé com a palavra de Deus no coração. Teriam aqueles mais firmes na fé, né? Com mais conhecimento, mais experiência. Eles são como soldados prontos para a batalha, equipados com a armadura de Deus, prontos para enfrentar os desafios, né, da vida cristã. Eles já têm um conhecimento mais profundo da Bíblia. São capazes de ensinar, pregar e estão prontos para assumir responsabilidades na igreja. E qual o perigo nesse estágio? O Sorge alerta para a gente não ficar parado nessa fase. A vida cristã é movimento, é crescimento contínuo. A gente deve sempre buscar amadurecer na fé. Não pode estagnar. E por último, ele chama de paternidade espiritual. Ele descreve os cristãos nesse estágio como pais, que conhecem a Deus, sabe? Em seus atributos eternos, a sua infinitude, a sua soberania. Seriam aqueles que alcançaram a maturidade espiritual, que podem ser, exemplo, mentores. É isso aí. Eles são como aqueles que percorreram um longo caminho, né? E agora podem guiar os mais jovens na fé. Como árvores frondosas que dão frutos, oferecem sombra,
abrigo. Nossa, que imagem linda. É como se eles emanassem a presença de Deus. Verdade. Mas o Sorge deixa claro, essa paternidade espiritual não é um título, uma posição. Entendi. É um estilo de vida que reflete a maturidade, a sabedoria que a gente adquire com o tempo, com a experiência. Ele nos convida a buscar a paternidade espiritual, não para sermos chamados de pais, ter autoridade, mas para sermos instrumentos nas mãos de Deus, usados para edificar a igreja e glorificar o seu nome. É como se a gente atingisse um nível de maturidade que permite servir aos outros com mais amor, mais sabedoria, mais compaixão. E para fechar com chave de ouro, o Sorge nos deixa com a pergunta: se somos espelhos que refletem Cristo, que imagem estamos projetando para o mundo agora? Que pergunta, hein? Ela nos convida a um exame de consciência. Estamos realmente vivendo como filhos de Deus, refletindo o seu amor, A sua graça. a sua verdade, Ou a gente está mais preocupado com a nossa própria imagem. com o nosso sucesso, os nossos desejos. É o chamado à autenticidade. A gente precisa viver uma vida que glorifique a Deus de verdade, que faça diferença no mundo. É verdade. E que essa pergunta fique na nossa mente, nos impulsionando a buscar cada vez mais a face de Deus, viver em intimidade com Ele e refletir a sua glória em tudo que a gente faz. E assim, a gente chega ao fim do nosso mergulho em His Face. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a buscar uma intimidade mais profunda com Deus, a questionar, a se entregar às emoções, a contemplar a beleza divina, a redescobrir a oração. Lembre-se, você é um vaso de barro, mas com tesouro dentro. Cristo, deixa a luz dele brilhar através de você e seja um reflexo do seu amor para o mundo. E aí, pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse episódio com os amigos. Ajude a gente a levar a mensagem do Evangelho para mais e mais pessoas. E a gente quer saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio e quais livros você gostaria que a gente abordasse aqui no Fé em Letras. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com você. Fique com Deus.